Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 17 horas aqui em Paris, 18 horas em Maputo. Stephanie Palma. Bem-vindos à segunda emissão da RFI em português desta terça-feira, 9 de novembro. A marcar a atualidade, José Maria Neves tomou posse como novo presidente da República de Cabo Verde. Em Moçambique, muitos cidadãos veem negado o seu acesso aos hospitais devido à indumentária. Uma equipa de cientistas portugueses fez uma descoberta que pode revolucionar o tratamento de doenças como o Alzheimer. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob comando técnico de Dusko Sekolic. Já a seguir as notícias. RFI, as vozes do mundo. Começamos este noticiário com a atualidade africana. O novo presidente da República de Cabo Verde, eleito no passado dia 17 de outubro, José Maria Neves, foi investido hoje numa cerimónia que decorreu no Parlamento cabo-verdiano. Mais pormenores com Odair Santos. José Maria Neves foi empossado esta manhã como presidente da República de Cabo Verde. Fez o seu primeiro discurso na língua cabo-verdiana, alternando com a língua portuguesa. Disse que a partir de agora é presidente de todos os cabo-verdianos e de todas as cabo-verdianas. José Maria Neves elege como prioridade a recuperação de Cabo Verde no pós-pandemia. A grande prioridade nacional tem de ser necessariamente a reconstrução do país neste ciclo doloroso do pós-pandemia. Trata-se de uma tarefa ingente e que exige a convocação de toda a nação global cabo-verdiana. Este é o tempo de cerrar fileiras e todos juntos a melhor de nós para o progresso da nossa terra e o bem-estar de todos. José Maria Neves disse que Cabo Verde precisa de um Estado mais competente e o Estado não pode retirar de setores-chaves e citou como exemplo o caso dos transportes. A ser necessário apontar um caso paradigmático, pensemos no dos transportes. Num país arquipélago e com uma vasta diáspora, o dever de integração e conectividade da nação impõe uma correta compreensão do lugar insubstituível do Estado. Em certos domínios fulcrais, retirar o Estado equivale a desguarnecer e fragilizar a nação. O novo presidente da República ambiciona uma relação mais eficaz com a diáspora cabo-verdiana, defende uma relação no plano externo realista, pragmática e inteligente. Quanto à África, José Maria Neves disse ser necessário acelerar o passo na integração regional e na CPLP a sua atenção vai para a mobilidade de pessoas e bens, mas sobretudo cultural e do conhecimento. 12 delegações estrangeiras, das quais 5 chefiadas por chefes de Estado, estiveram na sessão especial de investidura do novo Presidente da República. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Prosseguimos com a atualidade em Moçambique. Muitos cidadãos veem barrado o acesso aos serviços de saúde devido à indumentária. Esta é a conclusão da Organização da Sociedade Civil Observatório do Cidadão para a Saúde, que apresentou o seu segundo relatório de monitoria sobre a implementação do despacho que revoga a proibição do acesso dos utentes aos serviços de saúde em função da sua vestimenta. Mais pormenores com Orfeu Lisboa. O atendimento hospitalar continua a ser condicionado ao traje dos pacientes na maioria das unidades sanitárias em Moçambique, revela os dados do inquérito realizado a pesquisadora do Observatório do Cidadão para a Saúde, Clélia Liquela. Temos evidências que muitos utentes e usuários de serviços de saúde continuam a ser barrados no seu direito do acesso à assistência médica. E este relatório traz consigo também a evidência de que as mulheres são as que mais são prejudicadas, uma vez que estas são as que mais fazem uso de serviços de saúde no percurso da sua vida. Esta situação verifica-se em quase todas as províncias moçambicanas e com maior preocupação para Cabo Delgado. As pessoas ficaram sem acesso à água potável, sem acesso à segurança, sem acesso às próprias unidades sanitárias, ainda passem por mais esta redução do seu direito, estão a ser privadas de um direito do acesso à saúde. O Observatório do Cidadão para a Saúde recomenda ao Ministério da Saúde a promover e divulgar o despacho ministerial que revoga a eliminação das bases da indumentária para o acesso aos locais de atendimento nos hospitais moçambicanos. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. Maputo 105 FM.
Prosseguimos com a atualidade francesa. A oficialização da restituição de 26 obras de arte ao Benin por parte da França aconteceu hoje num passo que Luísa Semedo, investigadora e ativista luso-cabo-verdiana em França, considera ainda simbólico, mas importante especialmente para a juventude dos países africanos que nem sempre têm acesso aos seus bens culturais. Ouçamo-la. É um passo importante, é um passo ainda simbólico, não é? É preciso saber que à volta de 85% a 90% do património africano, cultural africano, está fora do continente, que é algo impressionante e, portanto, sim, é um passo ainda simbólico, ainda há muito para fazer, mas já é um passo importante porque coloca, de facto, esta questão a debate e, ao mesmo tempo, já com algo que é feito de facto, não é? Que é esta restituição destas obras. Eu ouvi uma dirigente de um museu que falava em algo que me parece absolutamente importante, que é a questão das novas gerações, porque o património é uma herança cultural, é a herança cultural de um povo, não é? E é importante também para as novas gerações no Benin poderem ter acesso a estas obras de forma permanente, não é? Não que seja só 2-3 meses e que depois passem anos sem ter acesso a estas obras. Era Luísa Semedo, investigadora e ativista luso-cabo-verdiana em França, em declarações a Catarina Falcão. Prosseguimos com a atualidade internacional. Continua a crise migratória entre a Bielorrússia e a Polónia. Perante a crescente tensão junto das fronteiras exteriores da União Europeia, Bruxelas acaba de adotar sanções suplementares visando altos responsáveis do regime bielorrusso, medidas inúteis do ponto de vista de Pedro Góes, especialista de questões migratórias ligado à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Ouçamo-lo em entrevista a Liliana Henriques. Do meu ponto de vista, um conjunto de sanções aplicadas à Bielorrússia, para além de não resolver este problema concreto da migração na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia, vai eventualmente criar um novo grupo de potenciais migrantes, desta feita com origem na própria Bielorrússia, vão deixar de ter acesso aos bens e aos serviços de que necessitam e vão olhar para a União Europeia como um destino potencial e, portanto, vão forçar eles próprios a passagem, a migração para outros países. Por outro lado, a Polónia tem estado um pouco sozinha a lidar com essa questão. Como sempre tem acontecido, o que é estranho é que desde pelo menos 2015 já tivemos tempo de encontrar uma política europeia comum e não fomos capazes de o fazer. Infelizmente a Polónia tem sido também um dos países que tem bloqueado uma solução comum através da sua pertença ao grupo de Visegrado e do seu total antagonismo a uma política de acolhimento de migrantes e de refugiados. Portanto, não tem ajudado até agora numa solução europeia e agora está no olho do furacão por um momento. Pode ser que isso faça mudar a opinião pública da Polónia e perceberem que a única solução para as migrações na União Europeia é uma política migratória da União Europeia como um todo, que vise integrar e não sancionar. Em Portugal, uma equipa de cientistas portugueses descobriu uma forma mais eficaz e não tóxica de transportar medicamentos até ao cérebro que pode revolucionar o tratamento de pacientes com doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. Para a coordenadora desta pesquisa, a docente universitária Andreia Gomes, este é um momento de muita esperança para o tratamento e prevenção destas doenças. Ouçamo-la em entrevista a Catarina Falcão. E a verdade é que o que já se consegue oferecer aos pacientes, mesmo neste momento, é muito diferente do que se conseguia oferecer há 10 anos ou 20 anos então. E eu não sei se uma cura será fácil de lá chegar a curto ou médio prazo, mas a verdade é que à medida que também os cientistas conseguem perceber melhor como é que esta doença surge, o que é que a causa, o que é que está por trás de algumas pessoas e não todas desenvolverem Alzheimer, isso também vai permitir que se possa eventualmente até evitar ou adiar o aparecimento da doença em muitas pessoas. E sem dúvida que é uma altura de muita esperança para todos nós. Prosseguimos com a Grécia. O país tem sido alvo de uma vaga de crimes de violência doméstica que tem chocado o país. Perante este cenário, o governo grego decidiu lançar uma campanha pública a apelar às vítimas de violência doméstica para fazerem denúncias, segundo avançou hoje o jornal The Guardian. É o fim deste bloco informativo. Continue connosco para a segunda parte da nossa emissão.